Todo mundo sonha em ter uma boa relação. Mas e uma boa relação com nós mesmas? Será que a gente está conseguindo ter? Porque eu vivo dizendo aqui que a gente já tirou o amor romântico do pedestal, mas a gente ainda idealiza um amor próprio que vai chegar quando a gente for a nossa melhor versão. E aí a gente está confundindo autodesenvolvimento com autoopressão e está sempre se cobrando mais e sendo pouco gentil. Quem cuida de quem cuida é uma pergunta que eu tenho feito para muitas pacientes, muitas alunas, muitas mulheres, porque eu vejo que nesse movimento de se doar por amor, tem sobrado muito pouco pra gente cuidar da gente, pra gente pedir colo, pra gente pedir amor e entender o que é importante pra gente. Então, ao invés de esperar a vida mudar, a gente mudar, o namorado mudar, como é que a gente pode mudar a nossa relação com nós mesmas para ter mais amor e menos cobrança? É sobre isso que eu vou conversar com Helena Galante, essa jornalista maravilhosa, editora-chefe de Cláudia, à frente do podcast Jornada da Calma, que eu amo. É maravilhoso, assim, é um bálsamo pra mim e é um prazer ter você aqui comigo. Carol, tô muito, muito feliz. Temos que marcar a sua ida ao Jornada da Calma também oficialmente, mas eu tô muito feliz de ter sido convidada pra estar aqui hoje pra essa conversa, mas vou dizer que quase escorreu uma lagriminha aqui com você falando, ai meu Deus, por que a gente faz isso com a gente? Não é? É. E até queria já começar pegando até o nome do seu podcast, né, do Jornada da Calma. Quando você percebeu que você precisava ter calma com você mesma e em que aspectos? Foi ontem, eu acho, que eu percebi. Mentira. Isso. Todo dia um pouquinho? É verdade, assim, porque quando surgiu o Jornada da Calma, eu tinha uma ideia que eu acho que fica muito misturada com essa ideia da melhor versão, que é uma ideia de felicidade, né? Então, a gente quer ficar feliz, eu quero ficar bem, eu quero ser minha melhor versão, eu quero que as pessoas possam viver as suas melhores versões e tal. Nesse lugar quase lá, bem no topo da montanha da plenitude, assim, só que me parecia essa cara de pressão, assim, sabe? Como se fosse mais um dever, mais uma obrigação que a gente tinha. E quando eu pensava comigo mesma assim, não, mas calma, vai com calma, pra mim tinha uma ideia de processo, tinha uma ideia de aceitação do processo, uma ideia de um outro ritmo também, e que podia chegar lá, podia não chegar tão lá, mas o processo durante seria mais confortável. Então, por isso que veio a jornada e a calma junto, então a Jornada da Calma. Mas eu já achei que eu entendi isso tantas vezes e caí do cavalo e descobri que eu não tinha entendido. E, na verdade, eu fui para um outro momento para falar, ok, deixa eu tentar de novo agora e com um pouco mais de gentileza comigo. Deixa eu não me pressionar tanto em relação a uma meta que eu acho que se eu não chegar lá, então tá tudo perdido, nada valeu a pena. Não é verdade. Então foi uma lembrança assim de que tudo bem às vezes dar 2 passos para trás, sabe? Tudo bem às vezes parar, tudo bem não decidir na hora ou decidir daqui a pouco, assim, quando eu fico muito afoita, né, muito afobada assim para tomar uma decisão e eu percebo que eu tô afobada, né, às vezes eu não percebo e aí a decisão tá tomada e depois a gente lida com as consequências. Mas quando eu percebo que eu tô nesse estado, eu conscientemente falo, não vou decidir nada desse jeito. Nesse estado emocional que eu tô agora, se eu tomar uma decisão, depois eu não vou gostar do resultado dela. Então eu paro e às vezes é simples como o tempo de beber uma água, assim, né? E aí você olha com um pouco mais de distância e consegue se encontrar mais. Então pra mim a calma foi sempre esse lembrete constante, né? De que as coisas não precisam ser no imediato, no instantâneo. Não significa que a gente é parado, né? Ou que a gente faz pouca coisa, não é nada disso. Mas é uma lembrança de que dá pra ser de um outro jeito. Você falou do processo e me veio muito uma... Eu até pedi para bordar um quadrinho aqui para minha casa escrito enquanto. Porque eu fico pensando nos nossos meios do caminho e no não saber. Eu sinto que a gente vive num mundo de tantas certezas, e aí você tem que ter uma opinião firme sobre tudo, e a lacração, e uma direção reta, onde você quer chegar, né? Já começa a ser estagiária, você vai fazer a entrevista do RH, onde você se vê daqui a 5 anos. Que quando a gente não sabe,
que vai acontecer, para onde eu quero ir, para onde vai dar essa relação. A gente se sente meio perdida, angustiada. Como dar espaço para esse não saber? Pode ser um gesto de amor com a gente também, de paciência. Engraçado, porque eu sinto isso que você falou, que às vezes a gente tem uma sede de certeza que ela não vai ser atingida. E eu acho que talvez nós, millennials, temos essa questão que a gente traduziu como ser adulto, né? Então parece que eu nunca me sinto adulto, porque eu nunca tenho certeza de tudo e os adultos são aqueles que têm as certezas, Total. Né? Então a gente vive tipo, pra mim eu não sou adulta. O namorado de uma amiga fala que a gente é adulto júnior, a gente ainda não é adulto sênior. Não cheguei ainda no adulto pleno, no adulto sênior, então, nossa senhora. Então eu concordo que tem uma vontade de certeza que ela é quase infantil, assim. A gente não vai chegar nessa certeza absoluta nunca. Mas eu percebi que esse lugar do não saber, às vezes eu usava ele como uma fuga de exercer a minha vontade, assim, sabe? Nessas de ir com calma e de, às vezes, desacelerar, que é uma coisa que pra mim faz bem, eu percebi que também teve vezes que eu não banquei as coisas que eu queria pra falar, não, mas eu quero isso aqui, eu tô com vontade de fazer isso. Eu tenho alguma certeza que ela não é racional, mas ela é alguma certeza de vontade. Então, pra mim, bem pessoalmente, assim, esse caminho do não saber, eu tenho olhado ele com gentileza comigo e falado, tudo bem não ter a resposta, tudo bem descobrir lá no final se valeu ou se não valeu a pena, mas também tentado seguir um pouco mais esse lugar quase instintivo, não sei, de eu tô sentindo que é por aqui, então, e se eu for? Não tenho certeza, mas eu tenho um ímpeto interno, assim, que eu tenho tentado honrar ele, sabe? E fazer mais as coisas que eu tenho sentido vontade de fazer. É lindo isso, e eu fico pensando que o se permitir ter vontade, ter desejo, é algo muito revolucionário para as mulheres. Porque a gente não se permite. Você não pode ter o desejo sexual, porque senão você é uma piranha vagabunda, 2024, e ainda tem isso, né? Outro dia eu ouvi na clínica isso, de uma menina bem jovem até. Eu tenho medo de ser vista como uma menina que não é menina para namorar. Então você não pode ter muito desejo. Você também não pode ter muito desejo de casar, senão você vai espantar o cara. Você não pode ter muito desejo de ter um cargo de diretoria, senão, se você não tiver, você vai ser perdedora. E aí eu vejo que a gente muitas vezes abre mão dos nossos desejos também em prol do coletivo. Não, tô fazendo isso pela família, pelos filhos, pelos meus pais, mas um pouco por medo de assumir esses nossos desejos. Como é que você foi bancando os seus desejos e quais desejos foram alguns que você falou, nossa, que bom que eu fiz isso por mim? Sabe que eu tive a sorte, você falou disso do coletivo, né? Que com o trabalho do jornalismo e dentro das revistas femininas, né? Hoje eu estou à frente da Cláudia e da Boa Forma, então são duas marcas femininas muito fortes dentro da Abril. Eu estou tendo um grandíssimo privilégio de poder fazer esse processo, meu próprio processo de amadurecimento, junto com um amadurecimento de muitas mulheres juntas, né? Então, a gente tem essa ideia coletiva muito forte, né? Principalmente na Cláudia, a gente esteve juntas recentemente na Casa Clã, então essa ideia de que a gente se une, a gente conversa e a gente vai trocando. E para mim tem sido um aprendizado também ouvir mais mulheres, ouvir mulheres que passaram por coisas parecidas com o que eu tô passando, ou talvez com coisas completamente diferentes. Mas sabe, ouvir a voz da experiência, coisas que a gente passa muito tempo assim sem referenciar, né? Quem veio antes da gente. Eu tenho feito esse exercício de conversar mais com mais mulheres e tentar entender ali na pele delas como é que as coisas foram sentidas. E aí, junto com a Cláudia, isso acabou ganhando um contorno amplo, porque quando a gente fez uma reformulação da revista, quando eu assumi, a revista tinha 61 anos, mais de 60 anos, ia fazer 61, a gente tinha uma necessidade de mudança ali. A gente entendia que a revista precisava mudar, que a marca precisava mudar. E aí a gente começou um processo coletivo, com todas as pessoas na redação, entendendo o que significava hoje, né? Essa Cláudia, né? Esse nome que representava tanto, que tinha tantas décadas de história e tal.
E a gente acabou chegando num lugar que, pra mim, ele sempre, a cada edição, quando eu escrevo ali a carta pra leitora, pra mim é um lugar de achar de novo esse sentido, que ele é o que significa o feminino hoje, né? Então a gente partiu de um lugar que a Cláudia foi muito revolucionária em muitos momentos, assim, né? É uma marca muito forte. Mas a gente vinha falando desse lugar de assumir muitos papéis, então todo mundo é muito plural, a gente faz 1 milhão de coisas, e é verdade que a gente faz 1 milhão de coisas, só que a gente chegou num questionamento do que faz sentido, né? E assim, no sentido do que eu sinto, do o que é isso, assim, é o tato que tem, qual é o gosto que tem a coisa, como é que bate no estômago, né? Cada um dos dilemas que a gente vive, ou cada decisão que a gente tem que tomar. Então a gente chegou nesse lugar do sentido feminino, então pensando no que a gente sente e também no pra onde a gente vai. Então quando eu tenho que tomar alguma decisão, quando eu tenho que olhar pra minha vontade, eu fico com essas 2 lembranças, assim, ó, tá, como é que eu tô sentindo? Como isso chega nos meus sentidos? Como isso chega no meu corpo? Como isso chega no meu coração, assim, na minha emoção? Mas também uma ideia de para onde a gente está indo. Porque também eu acho que a gente tem uma intencionalidade que a gente pode colocar na nossa vida, que ela é muito bonita, assim, ó. Que eu acho que tem a ver com fazer o que eu tenho vontade, de bancar os meus desejos. E também de desconstruir ideias muito antigas, né? Você fala, nossa, 2024 a gente ainda tem que ouvir que a gente não pode isso, porque senão eu não sou menina para namorar. O que significa isso, né? Então, pra mim, quando eu trago essa ideia do futuro, então de para onde a gente está indo, qual que é o sentido, lá na frente, onde a gente quer chegar, qual que é o final dessa jornada, qual que é o próximo passo dessa jornada, pra mim me enche mais de coragem, assim, sabe? Quando às vezes é uma decisão que eu tô com medo de bancar, eu falo, não, peraí, por mim e por todo mundo aqui, se eu quebrar a cara, tudo bem, mas eu vou fazer aqui o que eu quero. Lindo isso. E essa coisa do sentir é muito bonita porque ajuda a gente a desconstruir esse mito da mulher forte. Até teve um episódio do Jornada da Calma com a Flávia, que vocês falam, né? O título é Ser Mulher Forte, não é o elogio. Exato. E eu sinto cada vez mais mulheres querendo ser fortes. E eu que trabalho muito com amor, assim, é quase como se fosse o efeito automático de uma decepção amorosa. Então eu vou cuidar de mim, e eu cuidar de mim não é me acolher, sentir, poder chorar no meu sofá, tomar meu vinho, comer meu brigadeiro. Eu vou ser forte, eu vou cuidar da minha vida, eu vou focar na minha carreira. Até recentemente eu fiz uma pauta sobre boy sober, que vocês também falaram. E eu acho interessante, mas perigoso, essa hipervalorização do meu autodesenvolvimento. Então eu preciso ser forte para minha carreira ser brilhante, para eu fazer o curso da yoga, para eu reciclar o lixo. Não vai dar. E se eu puder só sentir? Como você se permitiu ser menos forte? Eu acho que isso que você falou tem a ver com rigidez, que é quando a gente confunde, porque eu não acho força necessariamente uma coisa ruim. Eu acho que você saber que você pode contar com as suas forças é bom. Mas às vezes você tem todas as suas forças ali recolhidas para comer o brigadeiro no sofá, e esse é o máximo da força que você tem, e isso é forte, isso não é fraco. Mas eu acho que a gente confundiu o que é força com o que é rigidez. Então a gente tem que ser, o tempo inteiro você tem que estar ali no alto do pódio, senão você falhou, senão você não tem valor. Então não é simples, assim, eu gostaria de já ter feito mais pazes com os meus erros, assim, sabe? De ter talvez levado mais na brincadeira, assim, não ter dado tanto valor, não ter levado tão a sério. Eu percebo que eu ainda tenho muito dessa rigidez em mim, mas aí me ajuda. A minha memória não é das melhores memórias, assim, mas eu tenho muitas amigas de infância, de colégio, assim, que a gente ainda se encontra, e algumas delas têm memórias bem melhores do que as minhas, assim. E aí, de vez em quando, surge uma história, assim, de um grande sofrimento, ou de uma grande tragédia que tinha acontecido quando você tinha 16 anos, e que aos 36, 37 anos você olha e fala, nossa, isso era o grande problema, o grandíssimo problema era esse, o grande erro era esse. Então eu acho que o caminho da generosidade com a gente, de entender o que a gente pode em cada momento e trazer mais esse acolhimento, talvez passe por lembrar, né, assim, ó, quais eram os grandes dilemas, as coisas que doeram muito
E no final, depois com o tempo, assim, em escala, né, a hora que a gente vê na proporção, não era tudo isso, não teve o impacto duradouro que a gente achou que ia ter, né? Então, mas eu queria rir mais, sabe? Quando alguma coisa assim... E eu acho que é bem curativa, né? Quando tem essas amigas também boas, de sentar e dar risada, de meu Deus do céu, eu não acredito que tudo isso daqui aconteceu, mesmo que seja uma grande desgraça, que dá vontade de chorar no sofá. Às vezes tem gente que olha pra isso com humor, né? Então eu tenho tentado também, sabe, dosar a dose do drama, assim, porque se deixar eu fico refletindo muito e sofrendo muito e dá-lhe terapia. Às vezes você fala, tudo bem, isso tudo é importante, mas também a leveza de encarar isso com o tamanho que tem, sabe? Tentar ser mais... Não, tá bom, isso aqui tem esse tamanho aqui, e amanhã vai ter outro tamanho, essa mesma história, sabe? Sim, e poder ir pro leve também, né? Acho que é lindo isso. Aí hoje vamos só ver uma comédia romântica boba, ou vamos tomar um porre, dar risada. Porque acho que a gente tende a hiperanalisar sempre, né? Super. O tempo inteiro. E até foi uma conversa que na Casa Clã eu tive com a Ediane Ribeiro. E eu falei justo isso, assim, que eu tinha lido num livro budista, que eu tinha amado o livro, achei incrível o livro. Falando sobre... Também, de novo, essa noção de comunidade, né? De como você busca refúgio na comunidade, como é importante você ter um grupo, que você faça parte desse grupo de estudos, e aí você tem um trabalho de caminho de autodesenvolvimento espiritual com esse grupo e tal. E isso era incrível. E aí ela falava assim, mas às vezes você pede refúgio para Netflix. E não tem problema, mas é bom que você saiba quando você tá pedindo refúgio para um streaming ali, eu vou ver essa série aqui e esse é o meu refúgio hoje. E eu falei isso pra Ediane com uma cara quase de fazendo a confissão, assim, do meu grande pecado, porque às vezes eu só preciso de uma distração e aí eu não consigo lidar de outra forma, eu só quero me distrair. E foi muito bom, assim, poder ouvir dela quase uma abençoada, assim, tá tudo bem, não tem nenhum problema também é uma ferramenta possível, também pode ser um caminho de acolhimento, de fortalecimento, às vezes é o que você deu conta, e se foi o que você deu conta hoje, tá tudo certo. Então eu fiquei mais em paz, assim, com as noites, às vezes no sofá, vendo série, e às vezes é o que a gente precisa, né? E você falou isso de estar conectado com o sentir, como o propósito da Cláudia. Como é que você vê na evolução das mulheres a relação com o amor próprio? O que é o amor próprio? O que elas querem desse amor próprio? Se ainda está nesse ideal? Eu acho que a gente oferece mensagens bem contraditórias ainda, né, para as mulheres. Porque ao mesmo tempo que a gente fala, se ame, do jeito que você é bonita, cada um tem o seu valor, a gente dá destaque ainda para pessoas que cumprem um padrão, né? Que cumprem uma listinha ali de isso você fez, isso você fez, isso você fez, então você é uma pessoa admirável. Então eu acho que também o discurso do amor próprio, às vezes, ele sabe quando a gente envia sinais trocados? Então tá bom, então você se gosta como você é, mas também se cuida aqui, porque se você não estiver cuidando da sua pele, aí então você tá desleixada, poxa, mas a vaidade é importante, a beleza é importante. E aí eu acho que a gente não tem, uma vez a Vanessa Rosa me falou isso, assim, que a gente não tinha mais do que contradições para oferecer. E eu acho que talvez o amor próprio tenha uma grande contradição a ser oferecida, assim, como lidar com a nossa própria imagem, e eu acho que é uma questão muito importante, principalmente porque socialmente nós somos muito avaliadas por conta da forma como a gente se apresenta. Então a gente está aqui fazendo uma conversa em vídeo, é diferente da gente estar fazendo uma conversa que não seja gravada em vídeo. O podcast, por exemplo, Jornada da Calma, que a gente faz só o áudio, eu percebo que a gente vai para um lugar que às vezes ele é mais tranquilo, porque a gente não fica... será que a roupa tá boa? Total, o cabelo, O cabelo tá certo, né, e tal. E tudo bem, eu comecei a fazer também as pazes com isso, de falar, tá tudo bem eu querer colocar uma roupa que eu gosto, tá tudo bem eu gostar de maquiagem, fazer maquiagem, ou não gostar também, tá tudo bem. Mas tirar isso do lugar da obrigação, então eu acho que tem essa primeira camada do auto-amor, que eu acho que ela tem a ver com a autoimagem, tem a ver com como a gente se enxerga.
Mas eu acho que ela tem tantas outras camadas, né? Que tem a ver com o que a gente pensa da gente. E eu acho que é nesse lugar que a gente é mais severo, assim. Ou eu devo falar, eu sou mais severo comigo, né? Eu percebo isso, assim, que às vezes vem pensamentos muito rígidos. Uma autocrítica muito... com muita força, assim, né? Quase como se fosse a pior pessoa do mundo, né? Eu pensasse isso de mim. E eu não penso isso das pessoas. Pelo contrário, eu olho para as pessoas e falo, caraca, Carol, assim, ó, como é legal te ver, como é gostoso te ouvir, que coisas lindas que você faz. E às vezes as pessoas falam isso para mim e parece que tá descolado, assim, né? O que a pessoa tá achando de você e o que você mesmo acha de você. Então, eu acho que tem essa segunda camada do auto-amor que ela no nível mais dos pensamentos, do que a gente pensa sobre a gente. E aí tem a camada emocional também, né? E aí eu acho que às vezes também tem estratégias diferentes para lidar com cada uma dessas camadas, para entender o que a gente topa fazer, o que a gente não topa fazer e o que é o mais cuidadoso no momento, né? Então, às vezes o mais cuidadoso pra gente voltar a gostar da gente é encontrar de fato com aquela amiga que vai fazer a gente dar muita risada e que vai ser muito legal. Às vezes pode ser cortar o cabelo. Já cortei franja em momentos ruins da vida, já também por conta O meu recalque da mulher de cabelo cacheado é que eu não podia cortar a franja. Agora eu sei que já tá na moda as cacheadas com franja, eu tô tomando essa coragem. Porque eu sempre achei o máximo a franja. Tomei a coragem e me arrependi. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu tava com a cabeça? Mas tudo bem, cortei franja no momento. E foi um momento importante, por exemplo, assim, sabe? Então, mas não esquecer que no final tem uma responsabilidade que é nossa, de cuidado mesmo. E eu acho que você falou antes, né, sobre quem cuida de quem cuida. Nós somos os nossos maiores cuidadores, né? Quem tem mais possibilidade de cuidar da gente é a gente mesmo. E uma vez em Jornada da Calma, entrevistei um médico Ayurveda, que ele me falou uma coisa que ficou pra mim muito marcada, assim. Que ele diz que o amor é mais facilmente expresso fisicamente. E aí ele perguntou se convivia com alguma criança em casa, eu comentei do meu sobrinho e tal, e ele falou, se ele vem correndo pra você com os braços abertos, o que você faz? Eu falei, cara, eu abaixo, pego ele e abraço, claro. Ele falou, você teve que ir pra faculdade pra fazer isso? Você teve que... Alguém te ensinou e falou, se alguma criança correr de braços abertos pra você, o que você deve fazer é abaixar e abraçar? Eu falei, não, eu só faço porque eu sinto que faço. Ele falou, então, a gente está tão desconectado da gente que a gente desaprendeu a se abraçar. E ele falou assim, todos os dias você acorda e você acorda na sua pele. Assim, essa grande entidade que a gente fica buscando, né? E eu acho que a gente fala muito sobre autoconhecimento. E parece que é um autoconhecimento de alguma coisa que a gente não é. É alguma coisa que eu tenho que buscar que eu ainda não sou. É algum lugar que eu tenho que chegar que não é o lugar que eu já tô. Ele fala, autoconhecimento, essa entidade que você está buscando já é o que você é. Então acorda e fala, olha, que bom, assim, dá um abraço em você, assim, demonstra amor de uma maneira física pra você. E eu falei, nossa, sim, auto-amor também é isso, né? Também é agradecer essa presença que eu sou e que me acompanha. Mas é fácil, né? Acordar e passar batido e ir lá ser devorado por todas as coisas da correria da vida, né? Ou ficar querendo fazer exercício por punição, por compensação. Sim. Mas sabe que essa parte da atividade física pra mim foi um ressignificar muito importante, assim, quando a Boa Forma também passou por uma grande mudança, né, desse caminho fitness que ela seguia até um caminho de bem-estar, que hoje é o caminho da revista. A gente vai entendendo que os pilares que faziam sentido, né, do que é estar em boa forma, o que é isso, passava primeiro pelo equilíbrio, então a saúde mental, o equilíbrio emocional, passava sim pela beleza, por como a gente se enxerga, como a gente se reconhece bonita também, tinha a ver com alimentação, então saía desse lugar da dieta e da restrição e da punição, que muitas vezes a gente entra, para entrar nesse lugar só do alimento, assim, do que é gostoso, do que faz bem para você e que você pode se nutrir, isso ser legal. Mas o pilar de atividade física, que antes tinha esse nome, entrou no lugar de movimento. E eu comecei a pensar nessa palavra movimento, porque eu acho que ela é bem sinônimo de vida, assim, né? Sim. As coisas estão em movimento. E a gente estar em movimento é muito bom, faz muito bem, isso é gostoso. E não é o lugar de, assim,
você tem que amar a academia, você tem que amar algum esporte, e isso, se você não... De novo, se você não fez isso, você tá errado. Não é isso. Mas tem esse lugar que a gente vai descobrindo o movimento como um lugar de... Isso faz bem pra mim, isso eu gosto. E aí, como eu gosto de me movimentar, assim... E também era uma coisa que eu a vida inteira achei que eu não podia gostar, porque isso era fútil, entendeu? Porque aí isso era uma preocupação com ter a barriga tanquinho, e já que eu não tinha mesmo, então eu dizia que eu não queria ter. Aí você fala, cara, quanta besteira, assim, ó. E aí a gente pode ir pra um lugar só de o que... É quase pensar na nossa longevidade, né? Assim, como às vezes isso, fazer atividade física também é um jeito de falar, cara, aos 90 anos eu quero poder carregar a compra do mercado aqui, ó, na mão, ter bíceps para isso. Então eu posso treinar bíceps pensando nisso, sabe, nesse momento. Só que, de novo, se eu entro nessa chave, e é muito incentivado hoje em dia, né, do no pain, no gain, vai na força do ódio, não sei o quê, eu falo, cara, pra mim não funciona. Eu não vou, não. Eu fico tentando achar de novo, com calma, dou esses 2 passos para trás para falar, deixa eu achar uma motivação aqui que seja um pouco melhor do que essa daí, porque essa daí para mim não funciona, sabe? E achar espaços de prazer na vida, né? Porque eu sinto que a gente tá empilhando obrigações. Sim. E às vezes até momentos de prazer viram obrigação. Então, jantar com as amigas, vira uma função. Como sair desse lugar de empilhamento de funções e começar a achar prazeres na vida? Eu acho que talvez tenha que passar por um momento de reavaliação, né? Quando a gente conversa sobre burnout, de pessoas que passam por essa síndrome no trabalho, por exemplo, normalmente são pessoas que gostam muito do trabalho delas, não o contrário. Mas aí vão dizendo sim, 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 e não percebendo os sinais que o corpo vai dando, até que chega no momento de exaustão e esgotamento, né? Então eu acho que a gente, para não virar esse empilhamento de fazer, né, de coisas, eu acho que a gente tem que voltar atrás, de novo, o que faz sentido. Porque às vezes naquela semana, aquele jantar com as amigas, talvez você não tinha energia para aquilo. E tava tudo bem dizer não, porque elas vão entender também, e não tem problema você falar, cara, hoje eu acho que eu preciso ficar em casa e tomar uma sopa. E vai ser o máximo da vida social hoje, vai ser isso. Então, ter esse momento de reavaliação, de entender o que faz sentido e de buscar esse sentido mais existencial da coisa, né? Pra mim eu digo muito sim, assim, né? Muito sim pra tudo, e eu topo tudo e eu vou feliz. E eu acho que eu tenho talvez essa facilidade. E tem pessoas, enfim, que estudam, inclusive a nossa disposição genética, né? Pra tá, às vezes, um pouco mais solar, um pouco mais fechado, né? Então, mais satisfeito, mais insatisfeito. Então, eu tenho uma tendência meio natural ali de achar prazer com facilidade nas coisas. E quando eu não tô vendo isso, pra mim acende um sinal de alerta de eu acho que eu não tô enxergando direito. E eu já tive momentos assim muito emblemáticos. Sabe quando alguém te recomenda uma peça de teatro, por exemplo, e fala, cara, essa peça é maravilhosa, essa peça é incrível, bom, você vai amar, Carol, você tem que ir lá ver essa peça, porque essa peça é maravilhosa. E aí já fizeram isso comigo e eu fui ver a peça e assim, tinha sido um dia terrível, sabe, a chuva, o trânsito, o carro que quebrou, a ligação da família que deu problema. Cheguei no teatro e comecei a ver, assim, ó, com a minha autocrítica não, com a crítica mesmo, no caso, bombando, assim, ó, esse figurino, qualquer coisa, essa fala aí também terrível, esse roteiro péssimo, 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 péssimo. Em algum momento eu virei e falei, cara, mas o que de legal essa pessoa que me recomendou tão entusiasticamente falou viu sobre aqui. essa peça, o que ela viu aqui? Aí sabe quando eu reparei que... nossa, mas eu tô achando tudo ruim, né? Assim, talvez... minha mãe falava isso quando eu era pequena, assim, ó, quando tá tudo errado com o mundo inteiro, talvez também tem alguma coisa com você, né? E aí eu tive esse momento de pensar, nossa, por que ela tava me recomendando isso? Carol, parece mágica, assim, ó, porque não mudou o figurino que os atores estavam usando, não mudou o texto que eles estavam falando, não mudou a afinação deles cantando, era um musical, mas de repente eu comecei a ver beleza naquilo.
E pra mim ficou muito claro isso, assim, que no final é o jeito que a gente olha, sabe? E às vezes isso, assim, eu tive esse presente de poder ter feito isso no durante, né? No enquanto ali. Então, no meio da peça eu consegui mudar de ideia a respeito e consegui ver de uma outra forma, que foi muito bom. Mas tem vezes que eu não consigo, assim. Eu fico até meio... A minha autocrítica fica falando, Helena, você vai falar isso na internet, você vai parecer a pessoa mais poliana do mundo, assim, a pessoa mais ingênua. Mas eu falo mesmo assim, porque eu acho que tem um exercício que a gente pode fazer de olhar, sabe? Porque no final, a vida tem beleza na vida, assim, ó, em qualquer coisa que tá acontecendo. E isso não quer dizer que só vão acontecer coisas bonitas, que só vão acontecer coisas que a gente queria que acontecesse, ou que as coisas vão sair do nosso jeito, não é. Mas nas coisas que deram muito errado, também tem beleza. Nos erros que a gente cometeu, também tem beleza. Nas tristezas que doeram, também tem beleza, assim, sabe? Então eu acho que esse lugar do olhar poético, né, que eu acho que você traz muito, que pra mim é muito gostoso de ter essa relembrança sempre, eu acho que é a gente exercitar esse olhar, que é como o artista olha pra vida, assim, né? Eu olho e falo, cara, eu quero ver como isso, assim, ó, como é que uma poeta olha pra essa situação que eu tô passando. E, às vezes vai ser uma poesia triste, mas tem uma arte ali, sabe? Tem prazer nisso. E eu acho que a gente vai exercitando o nosso olhar pra ver sempre o que tem de bonito e de prazeroso em cada coisa que tá acontecendo. E acho que é muito importante a gente desassociar a sensibilidade e essa intenção do olhar positivo de uma ingenuidade ou da poliana, né? Porque também me incomoda esse comportamento que é excessivamente crítico, defensivo, como se isso fosse maduro. Uhum. E aí quando a gente vai para a relação homem-mulher, isso está cada vez mais nesse lugar bélico, nós versus eles, e o heteropessimismo, e tá vendo o homem é tudo igual. E eu acho que aí a gente entra num lugar quase tão infantil quanto achar que o cara ia ser o príncipe que vai nos salvar. Porque assim, se o outro é sempre o sacana, eu continuo no lugar da vítima, coitada. E assim, é tanto medo de se decepcionar que a gente já tá lendo o pior cenário. Como se apostar e confiar num vínculo, numa chefe, numa amiga nova, né? Ainda hoje se escutar, não vai contar tudo para suas amigas, porque mulher... Sim. Como exercitar o confiar também é um jeito de exercitar o amor. Nossa, exercitar o confiar também é um jeito de exercitar o amor, com certeza. Eu acho que no final, um grande voto que a gente dá na esperança, né? Na esperança pela humanidade, no fim. Porque eu acho que é isso que eu percebi recentemente, assim, que eu acho que meu maior combustível é a esperança. Esperança nas pessoas, assim, sabe? Esperar que pode ser que essa pessoa nova que você conheceu, que você decidiu abrir o coração pra ela, venha te decepcionar, mas pode ser que ela venha ser uma pessoa muito companheira na sua vida, que vai ser incrível e que vocês vão viver uma linda história. Só que se você não der esse passo de confiança, se você não tiver esperança na pessoa e confiar e se abrir nela, com ela, você nunca vai poder viver isso. Então eu tenho pensado também na confiança e na esperança como um processo, né? Então como eu desenvolvo a confiança. Então, eu acho que tem esse primeiro momento de ver que esse cenário terrível que eu construo na minha cabeça é uma forma de defesa, né? E eu, nossa, já percebi isso muitas vezes, assim, o quanto eu não me permito ter expectativa, porque então eu posso me frustrar, eu não me permito sonhar, porque pode dar errado, então eu vou... colocando quilos e quilos de areia em cima do meu próprio do meu próprio sonho, assim, para evitar que ele corra o risco de vai que tudo dava certo no final, né? Sim. Então, eu acho que perceber essa nossa tendência pessimista, né, de imaginar o pior cenário e de reconhecer que isso é defensivo, como você falou, porque na verdade isso não é maduro, isso não é mais realista. Isso é só mais defendido mesmo, isso é só mais preparado para a guerra e para o ataque. Então, acho que quando a gente percebe esse primeiro movimento, e aí eu acho que é isso, assim, ó, deixa eu tentar olhar com outro óculos aqui para essa situação, com o meu olhar de um outro lugar, né? E eu penso sempre em como as pessoas exercem confiança comigo também, assim,
sabe quando... coisa simples na rua, assim, às vezes você vê, você tá dirigindo, aí você percebe, cara, o outro motorista, ele tá confiando que eu não vou pegar o carro e sei lá, propositadamente jogar o carro em cima dele. Tem uma relação de confiança que a gente já... O próprio Uber, né? Eu fico pensando nisso. A gente entra no carro de um estranho pra levar a gente em algum lugar. Há 30 anos atrás, isso seria inadmissível. Mas eu penso isso, assim, é estranho pra mim, mas também é estranho pra ele. Eu sou igual uma pessoa estranha pra ele. Só que ele confia em mim. E ele vem até a minha casa pra me pegar, pra me levar num lugar. Então, sabe quando a gente tem medo de estender o braço, achando que o outro não vai estender de volta, né? E aí eu não estendo o meu, só que aí se eu não estender o meu, eu não consigo nem pegar o seu, se o seu estiver lá estendido, sabe? Então eu tenho... eu acho que também, de novo, nesse lugar que você trouxe de não é ingenuidade tentar olhar as coisas com leveza e tentar olhar as coisas com essa possibilidade de esperança e de prazer. Falar do cara, eu vou estender minha mão, eu vou dar esse passo, pode ser que eu caia, pode ser que eu não caia, mas eu vou dar esse passo. E eu acho que tem uma sabedoria na vida, assim, que ela vai trazendo pra gente o que a gente precisa em cada momento, assim. Aí é quase um lugar de fé que eu tenho, assim, na vida, sabe? Que às vezes que eu caí, eu hoje olho e falo, eu precisava ter caído. Às vezes que eu estendi o braço e não tinha um braço do outro lado, eu falei, cara, talvez era esse o aprendizado que eu tinha que ter. Mas eu não vou dizer que isso é igual, então nunca mais estendo o braço. Então sempre esteja defendido, então nunca mais confie em ninguém. E isso também, de novo, nesse lugar com a gente mesmo, né? Porque, às vezes, a gente não fez o que a gente esperava que a gente mesmo fosse fazer, né? E aí você entra nesse lugar de não confiar em si mesmo. E você fala, não, deixa eu recolher aqui todas as minhas forças. Eu tenho capacidade. Eu posso ter falhado comigo em algum momento já. E eu entendo e tento praticar o auto-perdão também, de, ok, foi aquilo que aconteceu e foi isso, fazer as pazes com o que aconteceu. Mas isso, exercitar o desenvolvimento da confiança em mim e nos outros. Lindo. E eu fico pensando num outro movimento também que eu sinto que, pelo menos para mim, foi muito importante nesse caminho do amor próprio, que é assumir que eu não dou conta e descobrir meus próprios limites e limitações. E respeitar isso, porque eu acho que a gente fica o tempo inteiro isso, tanto na busca da melhor versão, como querendo atender a demanda dos outros, ou o que a gente acha que é a demanda da amiga, do namorado, do pai, da mãe. A gente vai passando por cima dos nossos limites, como se o limite fosse uma limitação, então sou menos. Uhum. Que limites da sua vida você foi percebendo, se dando conta? E que coisa você falou, isso eu vou deixar de fazer... Essa mochilinha vou soltar aqui. Eu acho que o limite mais difícil pra mim é o limite do tempo. E eu acho que não é à toa que a calma é o assunto que fica me acompanhando. Porque eu sou agitada, ainda que as pessoas achem que eu fale calmamente e tal. Eu falo, cara, dentro da minha cabeça o negócio é de um jeito muito mais agitado do que eu acho que dá pra supor. Então eu tenho um pensamento acelerado, eu tenho essa agitação interna que eu sinto, e tudo bem, acho que pode ser uma característica também, não acho que é um defeito necessariamente, pode ser só uma característica, mas essa agitação faz você fazer muitas coisas, né? E você achar que o tempo você vai conseguir dar conta do tempo, se mesclar no espaço que você precisa, né? Às vezes dá certo, por exemplo, aqui a gente gravou, a gente combinou um horário, meia hora anterior eu tinha uma reunião, eu falei, cara, será que dá tempo de eu chegar mais cedo e fazer a reunião? Deu tempo, assim, encaixou. Mas tem horas que não dá tempo. Então, minha mãe, de novo, brinca que eu sou devota de Nossa Senhora dos Atrasildos, porque eu tô sempre... Maravilhoso, amo. Eu sou dessa turma também, sou muito. Nossa Senhora, eu tô sempre no limite do tempo, sempre achando que vai dar tempo, às vezes o que não vai dar. E recentemente estive num retiro de Ayurveda, que o facilitador virou pra mim e falou assim, eu preciso que você escreva num papel tudo que você faça no dia, mas que você seja realista em relação ao tempo e quanto tempo as coisas demoram para ser feitas.
E as coisas que precisam ser feitas inclui o tempo de fazer xixi, inclui o tempo de comer, inclui o tempo de dormir, inclui o tempo de você se movimentar, inclui o tempo das coisas do trabalho, inclui o tempo das pessoas que você quer ver, dos relacionamentos que você quer nutrir. Tudo isso demanda um tempo. Então, como é que você vai realisticamente colocar? E eu tô falhando miseravelmente nessa agenda, assim, porque aí você fala, não, eu vou ter 1 hora de almoço. Aí você fala, que 1 hora de almoço? Na verdade, eu vou comer em 5 minutos aqui. Aí você fala, não, isso não faz bem, não é isso que eu quero. Então, como é que eu vou conseguir adaptar? Então, o meu limite mais urgente de eu aprender a estabelecer é o limite do tempo. É entender as 24 horas do dia, assim, sabe? O que cabe em 24 horas e como eu vou dividir essas 24 horas. Então, eu já aprendi a dizer muito mais não no sentido de falar, não cabe, não, queria muito, mas não dá, agora eu não consigo, mas eu consigo na outra semana, ou eu não consigo na outra semana, mas talvez no próximo mês, entender que não cabe no tempo, e entender também que a gente tem a vida, né, pra viver, e ela inteira, assim, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter, né, a gente não tem, graças a Deus a gente não tem também a nossa data, qual vai ser o último dia, né, mas a gente tem um tempo pra viver, e aí também lidar com essa ansiedade de tudo tem que acontecer hoje, tudo tem que acontecer nesse ano, tudo tem que ser realizado pra ontem, você fala, não, tem uma vida inteira pra viver, então cada coisa vai ser vivida no seu tempo. Mas não sei se eu já tô viajando aqui na resposta, Não, nem Carol, um pouco, mas nem um não. pouco. Nem um pouco. Tem um outro movimento também que eu tenho falado muito nos canais e que eu queria conversar com você, que é sobre a gente poder validar o que a gente sente. Porque eu sinto que o tempo inteiro a gente está duvidando, pelo menos eu vejo isso muito na clínica e também em alunas, em mensagem no inbox, que tem sempre um lugar do eu deveria ou não deveria me sentir assim. Então, eu deveria ou não deveria estar com ciúmes, eu deveria ou não deveria estar insegura. E aí, muito também de mulheres que entram nessa dúvida porque os parceiros invalidam. Então, elas vão conversar e o cara fala, isso é muito sensível. Você tá fazendo tempestade em copo d'água. Como poder validar os nossos sentimentos e o espaço que eles têm na vida é uma ferramenta para a gente poder cultivar esse nosso amor? É uma grande ferramenta e eu acho que, de novo, o tempo é nosso aliado, assim, porque eu tenho um mecanismo, e acho que talvez tenha sido um mecanismo de defesa desenvolvido, assim, ao longo da vida, mas que a elaboração vem muito rápido. Como eu penso muito rápido e estou sempre pensando e sempre me autoanalisando e toda essa trajetória que eu acho bem bonita, assim, uma vida não analisada para mim não faz sentido. Eu gosto de pensar a respeito, sempre fui bastante reflexiva, assim. Mas nessas, e de gostar da leveza também, e de desenvolver a confiança e a esperança nas pessoas, uma coisa me chateia e... Não, já elaborei isso aqui. Não, isso aqui é assim. E aí quando eu vejo, eu falo, tá, mas tinha um tempinho aqui, ó, que essa coisa doeu. Isso daqui, ó, machucou nesse lugar aqui. Você olhou para esse lugar que machucou, mas você sentiu o que exatamente? Tá bom, você elaborou e resolveu aqui, e agora você... Tá, mas antes, dá um passo antes, o que estava acontecendo? Então, esse processo de validação, eu acho que a gente tem que a gente pode cada vez mais usar a gente mesmo como referência, assim, quem é capaz de me validar se não eu mesma, né? Se não eu que estou sentindo isso. E eu posso contar sobre o que eu estou sentindo. E às vezes eu posso estar enganada. E aí você falou uma coisa pra mim que eu fiquei chateada, e aí eu fiquei sentindo uma chateação, e aí eu fui conversar com você depois, e na verdade você falou, não, na verdade eu queria dizer outra coisa. E tudo bem, a gente pode chegar nesse lugar de entendimento, e eu posso ter me enganado, é verdade, mas eu posso também fazer isso sem passar por cima do que eu senti, né? Sim. Sem passar por cima do que foi experimentado. E eu acho que tem uma... É como eu tenho tentado fazer, assim, é olhar para isso com menos gravidade. Porque eu acho que a gente também fez uma categorização dos sentimentos, que tem os sentimentos muito honrosos, e que você vem aqui falando, tô sentindo gratidão, que coisa bonita, então eu também sinto gratidão, e isso é bonito. E eu acho lindo mesmo, é uma delícia sentir. Mas se eu conto pra você que eu tô sentindo angústia, você fala, nossa, angústia é uma coisa muito horrível de sentir. Por que você tá sentindo angústia? Você não deveria estar sentindo angústia. Tem que resolver. Resolve essa angústia aí, resolve logo, porque não tá certo sentir angústia. Que eu acho que é só um julgamento moral que a gente fez sobre o que a gente deveria ou não deveria sentir.
E eu fiz isso muito fortemente. E eu acho que, em alguma medida, o Jornada da Calma fez eu olhar também para um espectro de emoções que antes eu desconsiderava e falava, não, eu não quero nem olhar para esse tipo de sensação aí, essa emoção, esses sentimentos. Então eu tive que olhar para eles e falar, cara, como é que eu vou encarar eles, né? E ressignificar. Recentemente eu falei sobre um livro não vou lembrar o autor, obviamente, a autora, mas ela falava sobre autocompaixão feroz. E eu achei isso tão bonito, assim, ó, porque a gente coloca a autocompaixão, por exemplo, nesse lugar terno, no lugar... É quase um conforto que você sente. E existe a autocompaixão nesse formato. Mas também tem a autocompaixão que se expressa de maneira feroz. E para as mulheres isso é muito julgável, né? Então, se eu tenho uma reação que ela é mais enfática, se eu falo de um jeito ou se tem uma ferocidade que se apresenta, eu sou a primeira a julgar a mim mesma. Aí a hora que você fala, não, a hora que eu vi o título de um livro, Autocompaixão Feroz, você fala, não, então peraí, então tem uma outra maneira dessa sensação ser expressa, né? E ser sentida também. Mas, de novo, acho que é um processo da gente fazer isso com a gente mesmo, mas pra mim, me ajuda muito fazer isso com pessoas. Então, todas as pessoas que eu converso no Jornada da Calma são trocas, são espelhos que vão fazendo eu repensar e vão fazendo eu ser muito mais gentil comigo mesma. A gente falou muito das amigas, acho que elas têm esse papel, mas mesmo a família, todas as pessoas, porque no fim a gente está vivendo aqui todo mundo essa experiência humana que é uma loucura no planeta Terra em 2024. Então esses espaços de troca também, de conversa e de espaços seguros, e eu acho que aqui é um espaço muito seguro que você cria, Carol, eles são importantes. Então eu acho que a gente também assumir essa necessidade da fala e da conversa como uma ferramenta no processo é muito essencial, assim. Lindo. E aí, vendo todas essas mulheres com quem você se conecta, né, nas duas revistas, quais você sente que são ainda os nós, as dores, os buracos que são mais difíceis de serem olhados quando a gente pensa no amor e no amor próprio? Difícil. Eu sinto que tem o lugar da cobrança é um lugar muito, muito difícil ainda, porque a gente lida com a cobrança que vem, às vezes, quase como parece um carinho que vem, mas na verdade sabe, não sei se isso é elogio, se isso é hate, e no final tem uma crítica ali muito forte, tem uma cobrança muito forte. Então eu vejo que no lugar do exercício da maternidade, muitas mulheres trazem essa fala de se sentir o mais exposto, assim, ou mais eu quero muito acertar, mas eu não sei se eu estou acertando, e se eu não acertar eu vou ser muito julgada por isso. Então traz esse lugar de insegurança muito forte. O lugar mesmo do ambiente de trabalho, assim, que eu vejo que ainda não é normalizado como deveria ser mulheres, por exemplo, em posição de alta liderança. Ainda são exceções e não regras. E aí, quando você vê uma mulher assumindo uma posição de alta liderança numa empresa, às vezes é isso, assim, a gente já teve em matérias delas contarem assim, eu sempre segui a minha intuição, mas eu achei que talvez eu seguir minha intuição agora no ambiente profissional, isso não pudesse ser, isso não poderia ser um argumento, né? Não poderia ser um jeito de falar, não, minha intuição tá me dizendo uma coisa assim. E aí é um jeito de você se apagar. Ou de você achar que isso, assim, então eu não posso sentir coisas, eu tenho que ter todas as respostas agora, porque agora eu virei chefe, então agora eu tenho que ter todas as respostas, eu não posso ter perguntas. Então eu vejo que o ambiente profissional, que é um lugar que a gente já está mais conquistado, né? Hoje já é se pensar, não sei, na geração das nossas avós, bisavós, muitas não tinham como opção, né? Então eu vou trabalhar fora de casa, então eu vou seguir uma carreira acadêmica, não sei, não era exatamente um caminho. Acho que hoje já está mais conquistado, mas a gente ainda tem um lugar de que, mas não sonha tão alto. Ou se você tiver essa ambição, então você está errada também por ter essa ambição. Então eu sinto que no final são dores que
que ainda estão em processo de resolução, e eu acho que elas lidam, né, como são de áreas muito significativas, elas dizem respeito ao nosso amor próprio, né, porque a gente junta trabalho com o nosso senso de realização, então com o nosso senso de o quanto eu tenho de valor ou quanto eu não tenho de valor, ou mesmo isso, a maternidade, então o quanto eu estou desenvolvendo bem ou não estou desenvolvendo bem essa função de cuidadora, ou isso, então o quanto eu estou me permitindo ser cuidada também. Eu sinto que são muitas dores ainda, mas que a gente está evoluindo muito, assim. Eu tenho essa, de novo, esperança nos processos de transformação geracionais, de ver meninas mais novas lidando já com as coisas de jeitos muito mais despachados do que a gente lidava. Então, esse senso de gravidade, né, que a gente falou antes um pouco que a gente tem, então de tudo ser muito sério, muito duro, muito rígido. Eu vejo hoje meninas mais novas que as coisas são mais leves, assim, ó, elas tentam, elas topam, elas querem ou não querem com mais facilidade, né? Do que dizer sim ou não, pra mim é às vezes uma grande questão. Mas não sei se tem talvez uma outra questão. Você enxerga alguma, Carol? Acho que tem uma questão de lidar com as faltas. Porque eu sinto que a gente quer sempre preencher. Então, desde as faltas do eu desejo alguma coisa que eu não tive e não me senti perdedora por isso, então é isso. Eu quero um marido e eu ainda não casei, então eu sou um fracasso. Ou eu queria o cargo da diretoria e ainda não fui promovida, então eu sou um fracasso. Como assumir a falta como um desejo e me falta. E até coisas de me faltou um colo na infância, me falta paciência, eu sou uma pessoa mais ansiosa. Porque eu sinto que a gente fica negando as faltas como se elas fossem indícios de que eu sou uma pessoa menos digna de ser amada. Sim. E não de que eu sou uma pessoa humana, né? A gente lida com a falta, esquecendo de ver que no final ela é uma grande possibilidade ali, né? Ela é um espaço. Se está faltando, tem um espaço. E um espaço vazio é uma boa coisa também, né? Tem uma possibilidade ali que ela pode se concretizar, ela pode não se concretizar, ela pode virar outra coisa que você não imaginou, mas ela faz parte, né? Os buracos ali, eles fazem parte da nossa trajetória, né? As quedas. Eu tenho muito uma sensação quando a Jornada da Calma começou, ele começou de um desmoronamento pessoal muito grande, assim, sabe? Quando você acha que tá tudo certo, tá tudo firme, e de repente o chão faltou embaixo dos pés, assim, sabe? E o que eu achava que tava certo não tava mais certo. E aí eu tive que ver onde a gente se apoia quando falta tudo, né? Quando a gente acha que não tem firmeza mesmo, né? No que parecia ser o terreno onde a gente estava pisando. E às vezes eu olho agora, a gente essa semana completou 250 episódios, né, do Jornada da Calma. Ai, parabéns! Obrigada. E aí eu olhei e falei, nossa, que coisa bonita veio de uma grande falta de coisa, assim. E não é que preencheu aquela falta com 250 episódios de um podcast, não é isso. Mas eu comecei a olhar para que fosse para essa falta de calma que existia. E também ali, considerar o que ela tá querendo me dizer, o que ela me conta, quais foram as possibilidades que ela me apresentou. Porque é isso, assim, se eu já tivesse a calma, eu não teria passado por tanta coisa linda que eu passei em busca dela, assim, e que usam a falta como combustível, assim, né? Como se o que falta, então então agora é a cenourinha lá na frente para o coelho querer andar mais, assim. Eu não acredito muito nisso, porque eu acho que exercitar o contentamento para mim é bem importante. E às vezes é o contentamento com o que está faltando, com o que não vai chegar. E com esse espaço que ele trouxe. Então tem um espaço aqui, ficou esse espaço, e agora ele me conta alguma coisa. Ele tem uma existência nele mesmo, assim, sabe? Mas eu nunca tinha pensado sobre isso, o quanto a gente tem dificuldade mesmo, né? De lidar com esses vazios. É, muito. E pra terminar, queria te perguntar, você casou há pouco tempo, Sim. Né? Que amor é esse que você quer construir nesse casamento? Um amor... Eu que falo aqui de amores possíveis, né? A gente tem falado dessa jornada do amor próprio. E acho que tem uma esperança e um desejo e um compromisso de construir um amor
E que também é menos idealizado. Sim. Que amor é esse que vocês dois estão construindo? Sabe que quando a gente tá junto há 10 anos, né? E aí ficava nesse lugar de, mas pra que casar? Por que casar? O que eu quero casar e tal? E a gente ficou de escrever um pro outro, assim, tá, me dá motivos, assim, ó. Por que casar? Por que você quer casar comigo? Ou por que eu quero casar com você? Deixa eu te contar, né? O que tem na minha cabeça, que talvez seja outra coisa que tem na sua. E a gente acabou fazendo esse exercício da carta, que foi um exercício bem bonito, assim, nossa senhora, acho que foram mais do que votos, né? Que votos a gente coloca no que eu espero que seja, né? No que eu me comprometo a ser. E motivos eu acho que pra mim já tinha o que já era. Tinha uma coisa que já existia no nosso relacionamento que eu queria celebrar E é bem simbólico mesmo um casamento hoje em dia, eu acho, assim. Mas tinha uma vontade de celebrar essa união. E nesses motivos, assim, me veio muito essa capacidade de, diariamente, escolher estar ao lado de alguém, permitindo que essa pessoa seja quem ela é. Assim, e é muito bom sentir que eu posso ser eu, e eu posso ser eu hoje, que é diferente do que eu era ontem, e que amanhã talvez possa ser diferente também. Mas que nessa inconstância que a vida tem, e ela tem mesmo, tem uma recorrência na escolha. E essa recorrência na escolha é absolutamente desse lugar de confiança, assim, de que a gente pode, juntos, encontrar esse lugar de... Tá me vindo a palavra cura, talvez ela seja uma palavra forte, mas tudo bem, vamos com ela, que é a palavra que tá vindo, assim. Mas tem esse lugar de cura da desesperança no amor. E eu sentia muito isso, assim, quase um desencanto, como se fosse, de novo, ingênuo acreditar num casamento, como se fosse... juvenil o sonho de poder construir a vida com alguém, e se amanhã mudar de ideia? Aí você fala, tá, mas como é que a gente constrói uma vida sabendo que sim, amanhã você pode mudar de ideia? Então a gente chegou num lugar assim que é bem possível, eu entendo, que é esse lugar de aconteça o que acontecer, a gente conversa e a gente prioriza esse sentimento de vontade de ver o outro feliz e vontade de ser feliz também, e como a gente pode se encantar pelo outro com essa possibilidade de compartilhar da vida, assim, da existência. E aí é um lugar realmente bem menos idealizado, assim, ó, não precisa ser, nem eu preciso ser tudo que eu achava que eu tinha que ser, de perfeição e de, agora eu tenho aqui um grande ideal, então eu tenho que ser uma Helena melhor para essa pessoa. Não, eu tenho que ser eu. E eu sou eu e eu me entrego como eu sou, e o Thiago, que é meu marido, e eu fico ainda lidando com essa palavra, fazendo... Muito bom! E o Thiago é ele, e isso, ele sendo ele por inteiro, como ele é, que é muito diferente de mim, mas tem vontade de estar junto comigo, a gente pode, isso, assim, ó, curar a nossa própria ideia sobre amor, assim, e encontrar esse lugar do amor que ele é uma força da natureza, que eu acho que é o que mantém a vida em movimento, talvez. Que a gente possa encontrar essa força da natureza dentro da gente e nos nossos vínculos. Helena, muito obrigada. É um prazer ter você aqui. Dê todas as suas redes, o podcast, para todo mundo seguir você e te ouvir, porque é lindo demais. Obrigada, Carol. Que gostoso conversar com você. Eu acho que eu cheguei em lugares aqui dentro que eu nem sabia que estavam aqui, mas foi muito bom. Obrigada. E obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui nessa conversa também. Quem quiser me acompanhar, o Instagram é @HelenaGalante, é a rede social que eu acabo atualizando mais vezes ali. Mas o Jornada da Calma tá no Spotify, em todas as plataformas de áudio. É um episódio novo toda segunda-feira e logo tem Carol no Jornada da Calma. Oba! Já não pode nem dizer não, Carol. Não, eu já aceitei, então, aceitei. Obrigada. Obrigada a você.